Lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, 1 Samuel, capítulo 16, o chamado de Davi, que estudamos esses dias. Samuel foi até a casa de Jessé, o belemita, para ungir um filho de Jessé como rei de Israel. Logo que ele entrou, ele viu Eliabe, um rapaz de boa estatura e de boa aparência. Pensou consigo, está perante o Senhor ser ungido. Erro do homem, porque Deus tinha dito para ele. Olha o que Deus falou para ele: você vai ungir quem eu te disser. Mas como ele viu um rapaz de boa aparência, de boa estatura, e era o primogênito de Jessé, ele pensou, está aí o ungido do Senhor. O Senhor diz, não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque Deus não vê como vê o homem vê o que está diante dos olhos, o Senhor olha para o coração. Aí veio o segundo, chamado lá Aminadab, Samar, nenhum deles. Aí no versículo 10, vamos ver aqui o 11, já dá para pegar o versículo 11, disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os jovens? E disse, ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele, e o trouxe, e era ruivo, e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge-o unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Davi não foi mais o mesmo. A pessoa que é tomada pelo Espírito de Deus, ela não será mais a mesma, porque ela se torna capaz de ser testemunha do Senhor, da grandeza de Deus, do poder de Deus, do amor de Deus. Então estava ali Davi tomado pelo Espírito Santo. Logo as pessoas notaram que Davi tinha algo diferente. O rei Saul, ele começou a ser atormentado. No mesmo tempo em que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, ele se retirou de Saul, na unção de rei. E ele começou a ser atormentado por um espírito mau, permitido até por Deus. Aí um jovem falou uma coisa, porque eles pediram entre eles, vamos chamar alguém que toca uma harpa, faça um louvor aqui e vem aquela presença de Deus, e então o rei vai se sentir melhor. Aí o versículo 18, ele diz assim, então respondeu um dos jovens e disse, eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente, e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença, o Senhor é com ele. Pessoal, tenho visto um filho de Jessé, o belemita. Ele sabe tocar, como vocês estão pedindo uma pessoa que saiba tocar harpa, ele sabe. Mas tem mais coisa, o homem é valente. Hoje já ouvi alguns feitos dele. Quer dizer, as notícias se espalham quando nós temos o Espírito Santo. Ele notou o Valentim Davi. O que é Valentim? A ausência de medo, que era um homem sério nas palavras, mas acima de tudo que o Senhor era com ele. Aí ele foi, tocou a harpa e o espírito mau ia embora. Aí depois Davi, ele foi ao campo de batalha para saber notícia dos seus irmãos. E quando chegou lá, ele ouviu aqueles insultos do gigante Golias contra o povo de Israel, contra os soldados de Israel, contra o exército de Israel e contra o próprio Deus de Israel. Aquilo revoltou Davi. Davi se ofereceu para a batalha. Só que o Saul, o rei de Saul, ele não achava em Davi um homem em condições, porque capítulo 17, versículo 32, estou sendo muito rápido porque é recapitulando. E Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi, quanto esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Verdade, Davi era um garoto ainda, um homem em formação, e o gigante Golias já era um homem preparado. Mas aí o Davi conta as suas experiências. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão, ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele, e o feria, e a livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria, e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Atenção, disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu.
Aí o Saul foi convencido. Mas eu tenho dito que quando ele falou, olha, eu já matei um leão, matei um urso, o rei deve ter dito, o cara está maluco. Como é que ele vai matar um leão, vai matar um urso? Mas ele disse, o Senhor me livrou. Isso que é a nossa mensagem. O quê? Lá no Novo Testamento, no capítulo 16 de João, versículos 13 e 14, veja comigo. Ele diz assim, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Olha o 14, que é forte. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu. Você nota? Quem tem o Espírito Santo não se exalta. Olha, modéstia à parte, ô rei, eu sei atirar bem com a pedra, com a funda. Eu sei usar essa funda, eu sei usar essa tiradeira. Não. Ele disse, o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Quando você tem o Espírito Santo, você se torna uma pessoa intrépida, você se torna uma pessoa corajosa e você vai glorificar o Senhor. Vamos voltar rapidamente em Isaías, só para pegar isso aqui e não esquecer, capítulo 42, versículo 2, ele diz lá, é assim, eis aqui o meu servo, 42, 1, desculpa, é um mesmo, meu filho, tá? Eis aqui o meu servo, a quem me sustém, o meu eleito, em que me compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Quer dizer, mostrando, entenda bem, a capacidade de Deus, mostrando as decisões do Senhor, que o seu povo não pode ser e não deve ser envergonhado pelo inimigo, irmão. Nós temos essa capacidade em nós, não é eu, não, é você, é todo aquele que crê. Porque naqueles dias, reis, sacerdotes e profetas, mas hoje o profeta Joel já tinha profetizado, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, qualquer cristão, qualquer pessoa nascida de novo, que tenha recebido Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele tem agora a capacidade, pelo Espírito de Deus, de ser uma testemunha do Senhor, mostrar o juízo. Foi o que Davi fez. Davi não se exaltou, não. Oh, rei, modéstia à parte, eu sei atirar. Modéstia à parte, eu sou forte. Modéstia à parte, não, não. O Senhor me livrou. É isso que nós temos que entender. Atos 1:8. O que diz lá? Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, vamos lá? E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, né, em toda a Samaria e até os confins da terra. Nós somos capacitados por Deus a ser testemunhas do Evangelho. Nós temos essa capacidade e Davi foi uma testemunha. Mas tem mais. O que eu quero mostrar? Matéria nova agora. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3. Atos, capítulo 6, versículo 3, deixa eu chegar lá, diz assim, escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Aí levantaram outros também ali, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, tá, tudo bem, levantaram todos esses. Mas eu quero falar desse Estevão, versículo 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Esse Estevão não era um pastor. Note que ele foi escolhido para ser um diácono, entenda, um presbítero, um obreiro, né? Um auxiliar ali para trabalhar na mesa, para auxiliar no cotidiano que estava tendo algumas dificuldades para os apóstolos. Mas qual é a nossa mensagem? O servo do Senhor, ele tem o Espírito do Senhor para produzir o juízo entre os gentios. E ele fez uma coisa bonita. Aí ele foi, pregou, fazia a obra de Deus, mas ele foi simplesmente preso por causa da pregação do Evangelho. E ele foi apedrejado até a morte. Mas uma coisa muito linda, no capítulo 7, versículo 58, expulsando da cidade, o apedrejavam.
E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Dias depois, o perseguidor de cristãos, o Saulo de Tarso, tem um encontro com Jesus e se torna o grande apóstolo Paulo. Qual a mensagem, pastor Jaime? O homem cheio do Espírito de Deus, ele é cheio do poder de Deus, mas é cheio do amor de Deus. Ele é cheio da misericórdia. Ele não diz: Senhor, faz esse homem pagar pelo que ele está fazendo. Ele e todos que estão com ele. Senhor, façam que eles paguem agora. Para com isso. Nós devemos mostrar ao mundo que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Rapaz, mas esse cara é uma peste, esse cara é uma praga, esse cara é um... Não, esse cara tem que conhecer Jesus, Deus quer salvá-lo. Pode ser um criminoso do bairro, por favor, não estou falando da alusão a ninguém. Pode ser um político que você não gosta, que você acha ele isso, aquilo, entenda bem, mas Deus quer salvá-lo. E nós temos que produzir isso entre as pessoas. O mundo deve se conhecer homens e mulheres, jovens e moças, que são cheios do Espírito Santo, que enfrentam o leão, que enfrentam o urso, que enfrentam o gigante, mas que perdoam, que não levam rancor, que mostram a vontade de Deus. Esse é o servo do Senhor, que o Senhor diz: juízo produzirá entre os gentios. Quer dizer, mostra intrepidez, mostra confiança, mostra segurança, entenda, mas mostra que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Essa é a palavra inicial. Seja um homem, seja uma mulher, seja um jovem, seja uma moça, cheios do Espírito Santo. Vocês vão mostrar o poder de Deus. Tem muita gente sendo afrontada pelos gigantes aí fora, que às vezes é uma doença. Aí você vai mostrar: mas Deus é maior do que ela. Você vai mostrar confiança. Deus vai trazer pessoa enfeitiçada e macumbada para você para libertá-la. Mas acima de tudo, você vai mostrar o amor de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Depois de Atos, é Romanos capítulo 12, versículo 2. Não fique zangado se mexer com você. A palavra. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O mundo é um mundo de muitas informações. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos querer ser conforme o mundo, mas não pode. Por quê? Porque nós não somos do mundo. Nós temos que mostrar ao mundo, aos gentios no nosso caso são pessoas fora da igreja, como é bom estar com Cristo. Mas se eu faço o que eles fazem. Houve um período na história de Israel que foram sucessores, os juízes deixavam, lá o legado. Aí teve o Eli, os filhos deles não foram os sucessores, Deus levantou Samuel. E os filhos de Samuel não estavam andando tão bem no caminho. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Israel fez um pedido para Deus, pediu para o Samuel, e Samuel foi falar com Deus, e Deus permitiu. A permissão não é a vontade, pessoal. A vontade de Deus é uma coisa. A vontade de Deus está aqui, ó, na Bíblia Sagrada. Agora, existe a permissão de Deus. Capítulo 8. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, todo mundo envelhece, não é verdade? Constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome do seu filho primogênito, Joel, e o nome do seu segundo, Abias, e foi juiz em Berzeba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram um presente. O presente aqui é suborno, e perverteram o juízo. Uma praga, irmão. A pessoa se vende, entenda bem, ela não executa o juízo como deveria de executar, porque ela se vende, bem, fala de uma coisa alta que dá para entender aí fora. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E disseram: eis que já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos julgue como o tem todas as nações. Quer dizer, eles queriam um rei, não entenda bem, só por causa dos filhos de Samuel, que não andavam no caminho deles.
que não seria errado. Mas o cara, note o que eles fizeram. Queremos um rei como as outras nações. Nós não temos que pegar modelo com ninguém, irmão. Nós temos que olhar para Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Às vezes queremos. O mundo tem várias festas, estamos em período de festas no Brasil. Nós não temos que fazer a festa conforme eles. De vez em quando o pessoal vem e diz assim, mas você é muito radical, muito... Bem, eu sigo a palavra de Deus. Nós não temos que ser conforme o mundo, nós temos que ser diferentes, mostrando alegria, mas no Espírito, alegria que vem de Deus. Mas nós queremos fazer conforme as pessoas fazem lá fora. Não, porque é período, é o inverno, tem aquece, tem aquilo, mas há necessidade disso? Então, cuidado, para você não começar a fazer conforme, porque um abismo chama o outro abismo. Quer dizer, você vai cedendo a uma coisa, vai cedendo a outra, daqui a pouco você está conforme o mundo. Quer dizer, está com a mesma personalidade de uma pessoa lá de fora, está com o mesmo espírito que está com a pessoa lá de fora. Não podemos. Nós temos que mostrar a diferença. E o que aconteceu, pastor Jaime? Diz assim, porém, essa palavra pareceu aos olhos de Samuel, pareceu mal. Quando disse, dai-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel, atenção, hein? Ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Entenderam? Não é, entenda bem, que fosse errado eles terem um rei. Ô Samuel, ora a Deus, para ver se ele nos dá uma direção. As outras nações têm um rei, será que não temos que ter um rei? Mas essa é a vontade de Deus? Essa é a direção? Não. Eles quiseram simplesmente porque as outras nações também tinham um rei. Então nós que somos de Deus, que aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós devemos ser dirigidos pelo Espírito de Deus. E a pessoa não quer. Mas lembro que uma vez uma coisa que não tem maldade alguma, não tem. Uma coisa que parece muito inocente. Mas vamos lá para o Salmo, então, 42, que eu já citei, só quero continuar lendo para você. 42, versículo 7, diz, um abismo chama o outro abismo. Você vai cedendo, vai entender, não tem maldade nenhuma, é só uma festa, é só alegria. Nós nos alegramos, mas não devemos nos alegrar como eles se alegram. Nós temos que nos alegrar no Espírito. Devemos nos alegrar com a palavra de Deus. Devemos nos alegrar na presença de Deus. O que acontece? Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas casas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia e de noite a sua canção estará comigo, a oração do Deus da minha vida. Então, vamos pedir misericórdia para Deus se estamos cedendo às tentações do mundo e não vamos ser conforme o mundo. E vamos andar conforme a palavra de Deus. Aí me falta tempo, eu vou adiantar para você, dos outros cultos que eu coloquei aqui no meu esboço, né? Eu coloquei, por exemplo, o segundo livro de Crônicas, capítulo 33, só rapidinho, versículos 1 e 2, depois eu entro mais, que é a história do Manassés. Diz assim, então tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. 2, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Vamos lá, pessoal? Conforme as abominações dos gentios. Quer dizer, quem são os gentios? São aqueles, entenda bem, que não têm conhecimento de Deus, que não têm conhecimento da palavra de Deus. No caso deles, eram pessoas fora da lei de Israel. No nosso caso, são pessoas fora do Evangelho. Então, nós não temos que julgá-los nem condená-los. Nós temos que amá-los e testemunhar para eles. Mas não podemos fazer que são abominações. Festas aos ídolos, entenda bem, comida sacrificada aos ídolos, e nós vamos entrando, achando que não tem maldade nenhuma, é uma inocência aí, são nossas crianças, não tem maldade nenhuma, privar a criança disso, privar a criança daquilo. Não, não. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Eu quero ser santo, paute a sua vida nas Escrituras. As crianças, ensina o caminho ao pequenino, quando ele crescer, ele não se desviará dele. Ensina, olha, o João foi um bom homem, o Pedro foi um bom homem, mas nós não devemos adorá-los,
nem devemos fazer festas em homenagem a eles, porque assim diz a Bíblia Sagrada. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás cultos. Desde vivendo, vamos ensinando. Mas não vamos cedendo. Ah, você é muito radical, não sei. Eu tenho que lhe passar a palavra de Deus. Fazer você se grudar mais e mais em Jesus para vencer. Fazer você se aproximar mais e mais do Espírito de Deus. Para você ter mais e mais, como Davi, o poder de Deus em você. E como Estevão, ter o amor de Deus, não para julgar as pessoas, não para condenar as pessoas, para amar as pessoas, salvá-las, mas salvá-las pelo poder de Deus. Salvá-las com o amor de Deus, salvá-las com a misericórdia do Senhor. Como eu falei, às vezes a palavra é dura. João capítulo 6, versículo 60. Nem sempre seremos agradáveis. Diz: muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode? Nem todo mundo quer ouvir. Versículo 66. 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, olha para mim, que é importante, tornaram para trás e já não andavam com ele. Andam na igreja, até no púlpito da igreja, mas talvez não estamos andando mais com ele. E nós queremos ensinar o povo a andar com Deus como Enoque andou com Deus, e Deus para si o tomou. Você, pastor Jaime, você botaram um cara radical aí no lugar do RR para pregar esses dias. Não, o que Deus colocou no meu coração. Mas essa palavra não é de condenação, é palavra de amor, palavra de salvação. Por quê? Qual é o Pai? Vamos lá para Provérbios, capítulo 12, versículo 1. Primeiro a palavra dura, depois mais branda. O que ama a correção, ama o conhecimento. O que aborrece a repressão é um bruto. Capítulo 3, versículo 11, capítulo 3, versículo 11. Diz: filho meu, não rejeites a correção do Senhor, não te enojes da sua repreensão. 12, versículo 12. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, por favor, não tire essa palavra como uma palavra de condenação. Não, palavra de salvação. Deus colocou essa palavra. E certamente Deus quer nos abençoar. Amém?